ela esconde uma brincadeira na internet acabou se tornando um plano maluco, viral e inconsequente nos Estados Unidos. Um grupo planejou abertamente uma invasão à Área 51, apenas para saber o que tem lá. Certamente, um segredo governamental não seria desvendado por internautas. Mas isso acabou chamando atenção ao caso. Enfim, o que é a Área 51 e o que ela esconde? No estado americano de Nevada, uma grande extensão de terra pertence ao governo dos Estados Unidos. Perto, há duas pequenas cidades, Raquel e Rico. Os municípios receberiam milhares de pessoas para o maluco planos de invasão. Mas nada aconteceu no fim das contas. Matty Roberts, de 20 anos, criou um evento, no Facebook, que não passava de uma brincadeira, na qual dizia que se centenas de milhares de pessoas chegassem às portas da base, onde fica a Área 51, ninguém poderia impedir que entrassem e descobrissem o que está escondido ali. Mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença. O próprio Roberts disse que o evento não era sério quando a coisa começou a crescer. Porém, já tinha perdido o controle e o comando passou a outros internautas mais determinados a seguir com a empreitada. Por outro lado, o governo americano afirmou que, sim, poderia impedir que essa quantidade de civis tentasse entrar em uma área restrita. Isso, aos poucos, fez com que o movimento se dissipasse. Na região funciona uma base aérea militar. O local fica no leito de um lago seco, no deserto de Nevada, a cerca de 135 quilômetros de Las Vegas. A preocupação do governo em esconder o que acontece ali fez nascer teorias da conspiração e lendas. Guardas armados, avisos enfáticos, vigilância eletrônica e outras tecnologias são usadas na segurança. O sobrevoo da base também é estritamente proibido. Por outro lado, é possível ver a área através de imagens de satélite. Com isso, foi possível ver que há pistas de pouso com mais de 5 quilômetros de comprimento lá dentro. Juntando a Área 51 e mais duas bases próximas, a região protegida tem mais de 1 milhão de hectares. As Forças Armadas do país a definiram como um espaço de batalha flexível, realista e multidimensional para conduzir o desenvolvimento de táticas de testes e treinamento avançado. A área de testes de Nevada, perto dali, foi palco de testes de armas nucleares. Os treinamentos aconteceram entre 1950 e 1990. Quando e para que foi construída? A Área 51 nasceu durante a Guerra Fria. Ali, era uma base de testes e desenvolvimentos de aeronaves militares. Ali, foram desenvolvidos e testados, por exemplo o Lockheed U-2, um avião de reconhecimento, e o Lockheed SR-71 Blackbird, aquele que os X-Men usam nos filmes é baseado nele. Barack Obama foi o primeiro presidente a mencionar oficialmente a Área 51. Ela foi fundada em 1955, mas só foi reconhecida abertamente pela CIA, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, em 2013. Annie Jacobsen, que recolheu material para escrever sobre a Área 51, afirmou à BBC que lá estão escondidos os programas de espionagem mais avançados do planeta. A base seria usada hoje para desenvolvimento e testes de drones e outras aeronaves. O mistério é tão grande sobre o local, que se acredita que ali estão guardadas naves alienígenas e corpos de extraterrestres que caíram em Roswell, em 1947. Oficialmente, o governo afirmou que o incidente foi causado, na verdade, por um balão meteorológico. Um homem chamado Robert Lazar, em 1989, afirmou que tinha trabalhado na base. Disse que manuseou tecnologia alienígena e viu fotos médicas de autópsias realizadas em alienígenas. Segundo ele, o local servia para estudos de naves e séries espaciais. Mas, na verdade, o mais aceito é que o governo americano alimentou as teorias da conspiração sobre o que é a Área 51 e o que tem lá para manter segredos militas. As pessoas que moravam na região viram testes da aeronave espião U-2 sobre o deserto. Como nunca tinham visto algo parecido, deduziram ser um OVNI. Para não admitir que estava testando tecnologias espias, portanto, o governo se calou, fazendo com que crescessem os boatos.
para os militares. Enfim, é bem melhor que o mundo ache que já há discos voadores sobre Nevada do que aeronaves feitas pelo governo e com tecnologia de ponta.